boa, olha nós aqui novamente, elevando a consciência. O Océlio já tá querendo arrumar o meu boa, mas não tem como, Océlio. Calma, você vai ajustar. Boa, Roberto. Ela já ajudou milhares de empreendedores a faturar mais e mais rápido. Especialista em vendas, marketing e neuromarketing, formada pela USP. Karina Tacconi é prática, provocadora e apaixonada por resultados. Hoje no Consciência Pod, vamos entender o que realmente trava o seu crescimento e como destravar tudo isso em 30 dias. Oh, é impactante. Impactante. Seja bem-vinda, Karina, mais uma vez. Eu vou te agradecer pelo convite aceito, de bate-pronto. Você falou, Roberto, marco de horário. Bem-vinda. Isso aí, muito obrigada, Roberto, obrigado, Océlio. Estou muito feliz em estar participando aqui do Consciência Pod. Já tinha acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais e fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Bom, já falaram em bastidores, se a gente começar a conversar muito em off aqui, vai descobrir que nós é meio que parente, é isso? Gente, conversando com ele, eu já super me identifiquei. Você trabalhou lá? Eu também. Você conhece? A gente acha que o mundo é tão grande, mas é pequeno demais, né? É pequeno demais, Roberto. É, né? Ô, Célio, você já fez a tua apresentação em off? Faz agora também pra ela, pô. Ô, xerife Roberto, bom te ver. Karina, esse aqui é o nosso xerife. Eu sou Océlio. Eu falo, não é grande coisa, mas eu sou Océlio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Océlio. Obrigada. Legal. Ô, Karina, essa fase, quando a gente faz um timeline do nosso desenvolvimento pessoal, que é essa famosa carreira profissional que os jovens, tanto no que nos assistem, anseiam chegar. Ou seja, a famosa frase que papai e mamãe falam, né? O que você vai ser quando crescer? Isso na prática é impactante, né? Porque são cada caminhos que a gente precisa decidir, tomar, escolher, umas idas e vindas. Como foi para você essa decisão? O que eu vou ser quando crescer? Olha, Roberto, acredito que eu, assim como muitos, a gente sempre idealiza algo que chega lá na frente não era bem aquilo que você queria. Você achava que queria, mas não era bem aquilo que você queria. E isso é com a trajetória que a gente vai se descobrindo. Os nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades. E enquanto pequenininha, aos 7 anos de idade, eu escrevi o meu primeiro livrinho. Recém-alfabetizada, escrevi um livrinho e falei para minha mãe que eu queria ser escritora. Nossa, adorava. Aos 14 anos, tinha escrito 28 livros de literatura infanto-juvenil. E minha mãe queria muito publicar esses livros. Mas, na época, não tinha condições nem financeiras, nem demográficas, nem nada para isso. Os livrinhos estão até hoje guardados na minha casa com muito carinho. Mas foi uma fase que eu achei que fosse ser escritora. Gosto muito de escrever até hoje, inclusive, agora de primeira mão, ninguém sabe, pode revelar aqui no podcast? Pode, é o que nós gostamos. Não, peraí, você que está assistindo agora, elevando a tua consciência... Agora, ó, um spoiler. Em primeira mão, ninguém sabe, só a Maria Clara, minha querida colaboradora que está aqui nos filmando. Boa, Maria. No feedback aí. Ontem eu finalizei o meu livro que eu estava há 2 anos escrevendo, em 2 anos em andamento, essa obra, e eu finalizei ontem. Não vou dar ainda o spoiler do título, porque a editora vai fazer as adequações necessárias, mas finalizei ontem esse livro. Então, logo nós teremos novidades aí também com essa obra. E depois desse período de que quero ser escritora, e nananana, vem aquela fase, como você mesmo disse, né? O jovem se descobrindo. O que eu faço, como eu ganho dinheiro, para que rumo que eu vou, qual caminho eu vou escolher, né? Como serei direcionado. E eu comecei a trabalhar muito cedo, porque aos 14 anos eu falei, vou fazer um curso. Tenho que fazer um curso, tenho que estudar. Só que eu não tinha essa referência em casa, Roberto. Meus pais, meus irmãos, eles não eram de ler, não eram de estudar. Eu não tinha, assim, muito essa coisa, né? Só que eu gostava. E eu falei, eu quero fazer um curso. Falei pro meu pai, quero fazer um curso. E tadinho, né? Meu pai fazia o máximo que podia, né? Sempre, faz até hoje. Mas eram 3 filhos, ele servidor público que ganhava muito pouco. Então ele falou, filha, não tenho condições de pagar microlins pra você. Na época, nossa época, era microlins, até hoje, né? E eu queria muito fazer um cursinho de informática. Aí eu comecei a trabalhar aos 14 e todo o meu dinheirinho que eu ganhava de estágio,
ia pro cursinho, que aí fica pros jovens, aí a dica não sobrava pro picolé. Ia pro curso, e aí eu me formei em 2008 em web designer. Depois eu fiz o curso também de rotinas administrativas, fiz um curso de Photoshop específico. Então, fui fazendo algumas formações na Microlins para me descobrir na área da manipulação de imagens para o digital. Isso em 2008. E gostei muito dessa área. Aí, já logo nessa época, eu peguei um estágio como vendedora de calçados. Eu tinha 17 anos. Essa é uma história bem emblemática da minha vida, que eu comecei a vender ali, ô Célio. Sim. E era muito novo para mim. Era minha primeira experiência direta com vendas. E eu fazendo o meu máximo, né? Eu sempre fui muito assim de tenho que ser a melhor, como era na escola, né? Que eu sempre era a primeira aluna, queria ser a primeira também no trabalho. Mas ali tinha vendedor com 20 anos de carreira, 15 anos de carreira. Quem sou eu, estagiária de 17, para competir? E aí, certo dia, o proprietário daquele estabelecimento me chamou e falou assim: Karina, vem cá, vamos conversar. Eu fui lá na sala dele, né, tal. Ô, chefe, e aí, tal. Escuta, o que você gosta de fazer, Karina? Falei, ô, chefe, eu gosto nas horas vagas? Nas horas vagas. Falei, eu tô fazendo curso de Photoshop, eu gosto de mexer com imagens, né, web designer. Ai, que bom. Vai fazer isso, então, porque para vender você não presta. Você pensou que ele ia te promover. Não. Para vender, Para uma jovem, você não presta. que idade que você tinha? 17. Então, para uma jovem receber uma notícia dessa, já logo do cargo máximo ali, como que foi esse momento de reflexão? Aí ele falou, e ele era bem assim, sabe? Ele era um chefe bem... que palavra eu poderia utilizar? Não era humano. Durão. Aquele jeito humano de gestão, sabe? Ele era bem durão. E as funcionárias direto, você pegava funcionário chorando no banheiro, né? Era triste. Esse dia ele empurrou ali o meu acerto, já na hora ali. Empurrou o dinheiro, o meu acerto, falou, isso aqui é o que você tem para receber, a partir de amanhã não precisa vir mais. Vai fazer o que você gosta. E eu lembro que eu entrei no ônibus, naquela época, né, em Marília, para quem acha que eu sou herdeira, aqui no Consciência Pode, já vamos, né, trazer a realidade, né, o timeline. Vamos lá. Então, assim, eram 4 ônibus todos os dias, eu saía muito cedo de casa, aí saí daquele, parecendo Chaves, né, quando deixaram ele e foram para Acapulco, lembra? Sei. Aí eu entrei no ônibus e chorava. Falei, cara, eu não presto. Aquela época, ô Célio, a gente não tinha como tem hoje essa consciência. Acessibilidade, né, também aquela facilidade de informações, era tudo muito restrito, né? Sim, como hoje que você lida com as emoções? Hoje você sabe, aí eu fiz uma constelação, eu fui no psicólogo, né? Naquela época não tinha isso. Então eu só sabia chorar. Aí fui para casa, falei para minha mãe, mãe, nunca mais eu vou trabalhar com vendas, porque eu não sei vender. Não sei vender. E a minha mãe falou, filha, se isso te incomoda e você não quer mais, só que isso era uma coisa que aquele chefe tinha plantado na minha cabeça, né? E aí fui procurar outras coisas. Naquela época, pela Microlins, eles ofereciam estágios. E aí apareceu várias oportunidades para mim. E eu peguei e falei para a diretora da Microlins, eu falei, olha, essas oportunidades que você me apresentou, eu não quero. Porque todas elas envolvem venda. E eu quero uma que não envolva venda. Ela falou, cá, tem um. Esse é no Parque Aquático de Marília. Você conhece lá? Aquela em 2000 Faz tempo. Foi 2009, sei lá. Recordar. Aí, enfim, não pode ficar falando ano aqui, senão vai revelar a minha data, né? Não quero. E aí, tem esse no Parque Aquático. Eu falei, mas o que faz lá? Você vai de biquíni, parte de cima, shortinho embaixo. Você fica lá na... Como é que chama? Roletinha? É roleta que fala, né? Uhum. Catraca ali. Catraca, obrigado. E você fica ali olhando quem entra com roupa de banho, quem entra de acordo com as regras ou não, e fica observando. Falei, que serviço fácil, né, Roberto? É esse serviço que eu quero. Ganhava tão pouquinho, e era longe, né? Parque Aquático, era fora já da cidade. E eu saí às 5 horas da manhã para pegar esse ônibus e fui para esse parque aquático. Chegou lá. Ó, a gente vai fazer do jeitinho que combinamos, mas antes você vai pegar aquela enxada lá. Tô falando sério, viu? Falando sério. Você vai pegar aquela enxada, tem esse chapéu aqui de palha que é para você. Era um sol.
sol, ô Célio. Pra cada um. Para cada um, você vai pegar esse chapéu, aquela enxada e precisa aparar os matos em volta da piscina. Quando sobrasse um tempinho, você ia trabalhar na catraca. Opa, que era o momento lazer, o seu horário de almoço, você vai... Aí tá. Aí eu fui lá, ia lá, carpino, e comigo trabalhava uma outra menina que era estagiária. Ai, desculpa, hoje eu dou risada, né? Na época eu chorava. Imagina você hoje que está passando um momento um pouco delicado em sua profissão, seja ela qual for, porém aqui está tendo algo muito elevado de entendimento. Ela tá dando risada, mas foi delicado, não foi? Foi delicado. Porque o que tá me chamando a atenção, uma mulher já com a mão na enxada ali, dentro de um parque aquático. Eu vou falar... Sério. Gostei. Eu falo assim, é uma coisa bem... Esse pessoal do parque aquático sabia? Tinha noção de alguma coisa assim? Naquela época, né? Tudo era válido, né, Célio? Tudo era válido. Você se propôs estar aqui, faça o que eu lhe mando. Sim. E aí, essa menina que trabalhava comigo, ela estava fora dos... como é que eu posso dizer aqui, para não ser... entendeu? Tava um pouco... E ela não tinha muita disposição física, embora eu também não tinha, porque eu tinha 40 quilos, olha lá, né? Tô exagerando aqui, mas era um... né? E aí, então, não aguentava muito com a enxada. E eu falava para ela, você não vai ajudar? Porque ela tinha a mesma função que eu. E ela sentava e falava, Karina, se sol, filha, eu vou ficar aqui sentada. Eu não vou carpir nada, não. Você carpe aí, eu não vou carpir nada. Só que eu já pensava, vai chegar o chefe e vai falar, não carpiu? E eu sempre fui muito assim, Caxias, né? De entregar o serviço. Eu falei, se eu aceitei vir e tô sendo paga pra isso, eu vou fazer, vou carpir essa... Não pode falar a palavra aqui, né? Vou carpir isso aí. Aí chegou o chefe, foi passando os dias, ô Célio. E aí minha mãe ficava com dó, porque eu chegava com muita dor no braço. E bolha na mão, né? Muita dor, bolha, o sol também, começar como muito branquinha, né? Já ficava com os braços todo marcados. Minha mãe falou, filho, isso não é serviço pra você. Já era malvadeza, né? Aí o sentido da mãe, né? Nossa, tadinha, minha mãe ficava com dó. A filha sendo explorada literalmente na parte braçal. Porque não que não venha ter esse vigor físico, mas para repentinamente a pessoa, né, a figura feminina num serviço braçal que exige esforço. Novinha, né, gente? Quantos anos? Ô, Roberto, ela já começou a aprender aquele chavão que fala, o filho chora e a mãe não vê, né? E aí tinha que ficar ali, eu não tava aguentando mais. Falei, mãe, não tô aguentando. Fiquei um período ali, falei, quer saber? Acho que eu não vou aguentar. Aí fui trabalhar aquele dia de manhã, aí chegou o chefe. Preciso falar com vocês duas. Chega aí, tá? Eu e a menina. Assim, tenho uma pra elogiar e outra, infelizmente, conosco não continuará. E eu sou aqui, né? Karina, parabéns pelo seu trabalho. Você é muito dedicada, você tá fazendo tudo certinho. E você, Stephanie, infelizmente, a partir de hoje, a gente não dá pra continuar. Eu não te levou pro sítio, não, né? Tá? Assim, agora você, Karina, vamos continuar. Eu falei, não, eu quero ir embora. Eu quero a mesma carona. Pelo amor de Deus, não quero promoção, não. Chega. Aí ele já me deu as contas aquele dia. E a partir dali, nossa, olha as histórias, né, gente? Ninguém nem sonha. Não, mas, Karina, tá sendo bom você levar a consciência da nossa audiência, por quê? Hoje, tem muitos jovens que às vezes acham que estão sofrendo, ou talvez é difícil algum desempenho, né, que se coloca um pouco a mais, mas existem desafios que a vida nos pedem que vão além daquilo que às vezes essa geração está colocando do imediatismo, né? Você conseguiu pelo menos provar com a mão na massa se realmente essa confiança que lhe deram faz sentido ou não, mas você teve a hombridade de observar aquela responsabilidade. Sim. E ter suas limitações, isso é normal. Isso é normal. Então, o jovem que vê hoje, qualquer desafio que vem em tua mão, observa até onde você consegue pelo menos se desafiar. Dê seu melhor. Dê o seu melhor. Porque, às vezes, sem pegar a mão na massa, já julga, já quer achar que não dá. E tá aí um exemplo, né? Que
de superação, mas sim. uma grande lição que trouxe também pra ti, né? E eu pensava muito, Roberto, que eu queria aquele dinheiro para estudar. Sempre meu foco era esse: investir em curso, investir em estudo, desde os 14 anos. Isso é uma coisa desde então, nunca parei de estudar até hoje. E se meus pais não poderiam, né, não tinham condições de me auxiliar nisso, eu tinha que trabalhar e pagar os meus cursos. E foi aí que eu fiz a minha primeira faculdade, com o benefício do ProUni, foi ProUni, tem o ProUni e tem o outro FIES, né? Então a primeira foi pelo ProUni. Fiz a minha primeira faculdade em gestão e marketing de empresas e me formei em 2012. E aí comecei a atuar em algumas empresas que eu via que dependia muitas vezes do quê? Da venda. Então, quer queira, quer não, na Vivo, que a gente comentou aqui nos bastidores, né? Trabalhei um tempo na Vivo, depois fui gerente de um estúdio de foto e vídeo, que eu acabava tendo que eventualmente vender. E aí eu via e falava, vai, não. Toda hora que chegava essa hora, Célio, eu falava, não. Agora tem que vender? Agora tem que vender. Ficava aquela crença ainda. Só que com o tempo eu fui pensando, falei, poxa, mas não é tão ruim assim. Aí logo, como eu falei pra você, né, em 2012, também um pouco tempo depois de formada, fomos empreender, eu e meu ex-marido, e eu que fazia a ponte com os buffets, tinha que fazer as parcerias, visitar, era uma empresa de eventos. Não é, né? Existe até hoje, inclusive, bem administrada por ele, e tinha que fazer essa ponte com os parceiros. E precisava o quê? Vender. E eu fui vendo, falei, gente, mas eu sou boa comunicadora. Eu falo bem, eu me comunico bem, desinibida para poder fazer as vendas. Por que eu tô com isso na cabeça de que eu não sei vender? E até na área do marketing, né? Embora tenha a parte mais conceitual que você sabe, mas também é aplicada às vendas. Tudo no marketing é relacionado também às vendas. Então eu comecei a me destravar nisso. Sim. E aí foi indo esse período aí CLT, né? Muito tempo, CLT. E o meu pai, que é servidor público, né? 30 anos no serviço público, hoje já aposentado, ele falava pra mim, filha, tenta concurso, porque você vai ter sua estabilidade. Chegou o 5º dia útil, tá o dinheirinho na sua conta. E ele pensando no melhor pra filha, claro, né? Sim. Querendo o meu melhor. Seja promotora, seja juíza, você gosta de estudar. Foi aí que eu comecei a fazer direito. Me formei em direito, advoguei 2 anos e vi que aquilo não era pra mim. Fiquei 7 anos estudando pra concurso. Vender é melhor. Nossa, vender é melhor, né? Porque até hoje eu vendo. Mas esses 7 anos, Célio, que eu fiquei estudando pra concursos, aquilo me consumiu de um tanto, Roberto, de um tanto. Não era pra você. Eu estudava, e olha que eu sempre ficava assim, com boas colocações nos concursos, mas você sabe que é uma competição acirrada. Sim. E eu fui descobrir em alguns dos concursos que eu prestei, que saiu ali pela Polícia Federal e tal, que tinham vagas compradas. Poxa. E isso desanima o concurseiro. Você que é concurseiro, está me assistindo nesse momento, você sabe bem como é que é. Aparece de vez em quando, olha, as vagas foram compradas. Olha, falava, poxa, o tanto que eu estudei é justo. O Brasil não é coisa de amador, não, né? Não é coisa de amador. Ô, Karina, agora conclui só essa etapa do estudo, que eu quero provocar um outro link, depois você volta nessa, pode ser? Opa, lógico. Então, essa parte do estudo aí foi... É como se fosse uma mola propulsora para que você ficasse em vendas, é isso? O estudo que você fala de marketing? Não, esse estudo do direito que ele te provocou uma ida na vendas. Porque veja bem, durante esse período que eu estava estudando aqui na Toledo, que eu me formei em Direito lá, com muito orgulho, inclusive dos colegas aí, o Sérgio Tibiriçá, coordenador, Zeli, pessoal da Toledo, me formei ali, e nesse período eu estava como gerente de uma metalúrgica. Só trabalhava, uma metalúrgica, né? Então, só trabalhava homem e eu ali. Eu sou do ramo de metalúrgica. Você é? Sou. Que parte da metalúrgica? Eu tenho uma empresa na área de manutenção industrial, eu dei aula no Senai nessa parte de metal mecânica. Olha, que legal! Eu sou desse ramo. Ali a gente tem o Tião, um beijo para o Tião. Tião, olha, parte de uma experiência incrível na minha vida, foi uma oportunidade incrível que o Tião me deu. E fiquei 4 anos ali como gerente, né, também na metalúrgica, eu fazia de tudo. Atendia, vendia, e fornecedor, soldar não. Soldar ou não soldar. Mas a solda deixava para os rapazes, né? Boa. Mas as outras partes administrativas da oficina fazia. E foi uma experiência incrível. Eu gostei muito de trabalhar ali, tenho muito orgulho de falar que eu trabalhei ali com o Tião, aprendi muito com ele, com a Neuza. E a partir dali eu estava na faculdade e estudando para concurso. Então pensa, Célio, das 8 às 6 era trabalhando,
depois era a faculdade. Aí, na época, por conta dos concursos, eu desenvolvi um sério problema de tendinite no braço, aí tinha que encontrar espaço para fisioterapia também, foi grave o problema. E nos fins de semana era concurso. Das 7 da manhã até a madrugada, manipulava remédios e drogas fortíssimas ali para eu conseguir Tava ficar acordada. obcecada. Eu tremia assim, ó. Os meus resumos que eu guardo até hoje, todos com a letra tremida. Você queria passar no concurso para provar para você ou para seus pais? Acredito que para dar orgulho pro meu pai e também para ter essa estabilidade que meu pai tanto pregava e claro que eu via ele vivendo também, né? Ele queria o melhor para mim. Então eu pensava, poxa, eu tendo esse dinheiro que todo quinto dia útil tá certo na conta. E assim, Océlio, pro concurseiro, ele olha ali no certame, ele olha ali no edital do concurso, é 22 mil o salário. Se ele não foi empreendedor antes e não teve uma empresa de sucesso, 22 mil para ele é muito dinheiro. Sim. Então ele fala, eu vou me matar por isso aqui, eu vou dar o sangue, entendeu? Se o cara realmente tem o sonho de ser promotor, juiz e tal, continue. Siga aí tua carreira, tua vida, você vai conseguir. Hoje ainda é um bom dinheiro, só que isso é uma algema de ouro, né, Karina? Então, sério, era isso que eu ia falar agora, porque o 22 mil passa a não ser muito dinheiro quando você entende o preço da liberdade. O que hoje é a liberdade para mim como empreendedora? Eu, por exemplo, estou fazendo os cursos para quem me acompanha no Instagram, eu adoro fazer cursos e aprender lá em São Paulo, com o Joel J, Caio Carneiro, o Flávio Augusto. Então, hoje eu posso falar com os meus colaboradores, pessoal, eu estou indo investir em conhecimento. Quando, Cá? Vou amanhã. Ah, não, quero ir semana que vem. Ah, não, quero ir na segunda. Ah, vou na terça. Ah, vou tirar férias. Eu tenho essa liberdade. E isso dentro do concurso você não tem. Então, tem pessoas que são perfil concurseiro. Aquele perfil mais, né, de estável, quero ter o meu horário, quero ter... Ok, tá tudo bem. Talvez isso seja para você. Sim. Pro meu perfil não é. Entendeu? Que bacana ela colocar esses pontos práticos da vida. Sim. Que ela vivenciou. Porque, igual o Océlio falou, esse sentimento que a gente tem como filho de provar aos pais que damos conta ali em cima de um sonho deles. Sim. Né? Sim. Porque diretamente o filho sempre, né? Os pais que é o melhor, é natural, mas esse perfil que só nós nos conhecemos. Os nossos pais sabem também que temos algum momento ali, algum perfil que vai mais para um lado para o outro. Tua mãe, teu pai, com certeza já identificou que você é comunicadora. Sim. Escrevendo um livro aí, com certeza, igual tua mãe, né, identificou isso, né? Sim, desde então, ela com certeza, né, via esse lado comunicativo. E teu pai é natural, queria que você sofresse menos quanto à questão financeira, claro. né? Agora nós vamos falar exatamente sobre essa entrada na área comercial, que daí é onde tudo acontece. Sim. Océlio, faz aquela brilhante provocação que você solta da cartola aí, aquela... Vai, pode falar. Ela tá com medo. Tá com o quê? Tá com medo. Ele fica assim, ó. Ele do nada, com os convidados, ele só solta algumas coisas assim, que daí você fala, pô, você vai ver. Eu é que tô com medo de você, Karina, desculpa. Olha, na parte, ao falar da minha vida é difícil intimidar, porque minha vida é um livro aberto, né, Maria? Não tem, assim, muito o que esconder, mas pode falar. Mas, Karina, você abordou vários aspectos aí, às vezes, do início, dos desafios, e existem uns dilemas, umas conversas que falam por aí. Ah, você tem que fazer o que gosta, mas, assim, o que você entende? Que a gente tem que fazer o que gosta ou gostar do que faz? Porque a gente sonha, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vê se a gente quer aquele resultado, né? Se para você ter um rendimento de 200 mil reais, você tem que ler tantos livros ou você tem que fazer tantas mentorias, então você quer aquele resultado? Então, às vezes tem pessoas que ficam discutindo muito, eu tenho que fazer o que gosta, ou você tem que gostar do que faz. O que você entende desse paradoxo aí? Olha, eu tenho algo para te dizer sobre isso, Océlio, bem interessante, que é assim, eu acredito que isso depende muito do estágio da vida que você está, se você tem o direito de escolher fazer só o que você gosta ou não. Por que eu te falo isso? Pega um adolescente, por exemplo,
Hoje, tá? Nos dias de hoje. Ele entra num emprego, por exemplo, eu já tive a oportunidade, um beijo aí também pra Edneia, de ter experiência de ser caixa de supermercado. Sim. Ficar cadastrando o produto ali e tudo mais. Tem certos serviços, como eu já contei aqui, carpir um parque aquático, é gostoso? Não é. Não, não. Só que eu sabia que naquele momento tinha que ser feito. Então, vou fazer. É o que eu gosto? Não. Vou trabalhar com gostosinho? No começo eu não trabalho com gostosinho. Você queria logo de gerente, né? Se eu fosse para eu escolher, eu quero ser juíza, sem ter que passar no concurso. Sim. Então, primeiro, eu não vou fazer o gostosinho. Primeiro, você tem que fazer o que tem que ser feito. E de Perfeito. preferência, faça todo dia, porque o que você faz todo dia, nisso você se torna excelente. Então, não é o gostosinho. Agora, vai chegar uma fase da vida que você pode escolher o que fazer. Hoje, por exemplo, de primeira mão aqui também, que muitos não sabem, vendi mais um polo da Unimar. Como diz o meu mentor, né, o Joel, quando você vende uma empresa, eu estou vendendo a segunda já, é quando você mostra que você teve sucesso. Porque você pegou a empresa que era zero, que era nada, você fez com que ela alavancasse, tivesse um alto lucro, e você vai e vende por um bom preço. Então, nesse sentido, você se vê um empreendedor de sucesso, nesse caso. Então, hoje eu posso escolher o gostosinho que eu quero. Eu não quero mais trabalhar com o Unimar, quero vender mentoria. Eu não quero vender mentoria, vou fazer isso, vou fazer X, vou fazer Y. Hoje eu escolho o que eu mais gosto, trabalhar com o que eu gosto. Um exemplo muito legal dentro do que você falou, e eu vejo assim, o Gustavo Cerbasi, no início lá da carreira dele, ele dava as aulas que ninguém queria dar. Então, aí, pronto. E hoje, quem é ele? Na área aí das Ele é uma finanças, das maiores investimentos referências. e tudo mais, ele é referência. Dezenas É o maior de player. Agora você pega, a gente falando aqui do Joel, né? Cito ele porque é a pessoa que hoje eu tenho como maior referência, né? Por isso que ele é meu mentor. Mas que começou lá como treinador de natação e tudo mais, ele conta da trajetória dele, o quanto foi difícil. Pegava o serviço que ninguém queria pegar. Hoje, será que ele pega o serviço mais difícil? Não. Hoje ele escolhe o serviço que ele gosta para fazer. Então, respondendo a sua pergunta, isso é muito relativo da fase que você está. O que é interessante para quem é jovem está me assistindo, se você está começando, faz o que tem que ser feito. Karina, e se eu errar? E se eu for pelo caminho errado? Que é a diferença do inteligente para o sábio? O inteligente é aquele que ele vai cair no buraco, ele tropeça, ele caiu, aí ele se sujou, se lambeou, aí ele levanta e fala, nunca mais eu caio nesse buraco, porque eu já caí uma vez e saí cheio de lama. O sábio é aquele que vê o inteligente caindo, e ele não cai porque viu o inteligente cair. E o burro é o que vai cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai viver caindo no mesmo buraco. Exatamente. Então, se você jovem quer ser sábio, observa quem já chegou onde você quer chegar. Chegou um momento, Célio, que eu fiz tantas tentativas dentro do meu segmento que eu falei, poxa, isso aqui deu certo, isso deu mais ou menos, isso funcionou mais ou menos. Chegou uma hora que eu falei assim, Roberto, agora eu quero acertar. E para acertar, eu quero acertar para chegar onde esse cara aqui chegou. Quando você vai pedir conselho, você pergunta de quem é fracassado? Não. Você tem que pedir conselho de quem chegou onde você quer chegar. Sim. Foi quando eu resolvi pagar a mentoria. E antes de você ser mentor, hoje tá na modinha, né? Mentor. Antes de ser um mentor, pague uma bela de uma mentoria. Uma mentoria que vai te custar. Para você entender primeiro, esse cara chegou no topo da montanha onde eu quero chegar, vou pagar para ele. Eu pago para ter acesso, para ter networking, para ter conhecimento, para ter a pegada que o cara tem. O cara vai me ensinar e eu vou ser aluna, eu vou receber. Depois que eu fui humilde para aprender, eu vou ensinar. Então, respondendo aí a sua pergunta, né? Primeiro você faz o difícil, depois você faz o gostosinho. Com base nessa experiência, Karina, você pode dizer então que a tua dor, que aquele professor tentou implantar e você assegurou ela como sendo um grande momento delicado da vida, que foi a dor de você não serve para vendas, ela te impulsionou em trajetórias que você hoje entendeu que vender não é empurrar, é entender o que é venda. Exato. Pegou uma boa, gostei. É isso. Por que, Roberto, eu gostei da sua colocação? Porque hoje é o que eu falo para os meus mentorados. Quantos deles que não me procuram e falam, Karina, é assim que chega, né? Karina, olha aqui meu Instagram. Ai, não tem engajamento. Olha, eu não vendo. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Isso aqui tá tudo errado. Por onde eu começo, o que eu faço, eu não sirvo para vender. Quantas vezes mentoradas e mentorados meus chegaram até mim falando que não sabe vender e não presta para vender? Hoje eu tenho experiência para falar que venda não é dom, é técnica. Venda, você não nasceu sabendo. É uma habilidade que você pode aprender. É treinável.
Então, você vai aprender o processo de vendas, você vai aplicar, você vai praticar e, como eu já disse aqui, você se torna excelente naquilo que você faz todos os dias. Então, hoje eu posso falar isso para eles, mas eu não falo da boca para fora. Eu falo algo que eu vivi. Sim. Então, isso que esse meu ex-chefe falou, que é a sua pergunta, além de me impulsionar a ser quem eu sou hoje eu falo com propriedade para o meu mentorado. Ah, você não sabe vender? Você pode aprender, eu aprendi. Agora, Karina, nós temos, se a gente for abrir um manual, a gente vai achar mais de 100 profissões que existem hoje. E às vezes, assim, com essa tecnologia já surgiu mais umas 10 profissões. Eu defendo uma ideia que se a pessoa é motorista, ela tem que saber vender. Se ela é um pintor, ela tem que saber vender. Porque tem pessoas em si que eles, entre aspas, eles só vendem. Mas num relacionamento, a esposa, às vezes, tem que ter o marketing, tem que saber negociar ali. Você acha que se as pessoas se especializassem em venda, cada um no seu nível, mas em qualquer nicho, qualquer negócio que a pessoa faz, isso ia melhorar muito a performance de cada um? Olha, Célio, não só acho que melhoraria a performance, como eu acredito que vendas é uma habilidade que todos deveriam aprender. Por quê? Mesmo que vamos dizer que o Roberto falasse aqui para mim, Karina, eu trabalho para uma empresa terceirizada que eu crio aplicativos aqui de informática, ele falou que é do marketing também, né? Só tô dando um exemplo. Sim. E eu fico aqui nos bastidores, eu fico aqui na minha salinha, eu não preciso ter contato com ninguém, eu não vendo. Sim. Esse cara que fala que não vende, na verdade, ele vende. Porque como que ele entrou nessa empresa? Para ele poder ser contratado, ele teve que se vender. Sim. Se ele tá solteiro, ele quer arrumar uma namorada, ele tem que se vender. Sim. Então a gente se vende o tempo todo. E às vezes ele arruma a namorada porque ali ele põe toda a energia dele, né? Então. Mas aí aquela mesma energia poderia ser colocada em outros campos, outra né? coisa, e ele não coloca, né? E você pode canalizar a sua energia para aquilo que você quiser. Napoleão Hill já fala isso em todos os livros dele, inclusive na Lei do Triunfo, que é um principal livro que fala sobre canalizar a energia naquilo que realmente importa. Então pensa bem essa parte das vendas. Se no ensino médio fosse te ensinado sobre vendas, e não foi, mas se você tivesse uma disciplina lá sobre vendas no ensino médio, todos nós aqui teríamos sido bem-sucedidos muito mais cedo. Sim. Uma disciplina sobre vendas, outra sobre finanças e outra sobre oratória e comunicação. Pronto. Onde a gente teria chegado? Você que não, sabe o que ficaram ensinando? Desculpa te cortar. Não, desculpa. Te ensinaram Bhaskara. Você usou pra que isso até hoje, ô Roberto? Agora me mostra uma pessoa que estudou... Pra tirar nota na escola. Pra tirar nota. Agora me mostra uma pessoa que estudou sobre vendas, como se estuda medicina por 6 anos, e eu te mostro um milionário. Exatamente. E comprova o que você está dizendo. O ambiente faz a pessoa, né? Sim. Igual dentro das escolas, existem matérias que o aluno se adapta com um professor ou com outro. Porém, aquele que melhor encaminha ela para aquela área, mesmo que ela não goste, ela se adapta e acaba entendendo a matéria. Sim. Prova disso é o quê? A parte de vendas, vamos falar vocalmente falando, os maiores cantores saem de dentro de igrejas, principalmente igrejas evangélicas, porque são treinados desde pequeno no coral da igreja, no grupo de louvor, e eles estão treinando. É isso aí que você Exato. falou. Comunicação, se expor ao público. Exatamente. Eu arranho alguma coisinha de um violão, mas eu desde dos meus 7 anos tento arranhar alguma coisa. Então, quer dizer, para tirar um louvor, alguma coisa, a gente dá o jeito ali. Por quê? Foi a ambiência ali treinada desde pequeno. Então, dentro das escolas, esse faz total sentido, porque a maior profissão do planeta hoje considera-se que seja venda, porque venda em tudo. Em tudo. O E próprio agora... médico, né? Sim, o próprio médico tem que se vender e saber vender. Agora eu te falo outra coisa, que é o caso da timidez, né? Que entra nessa estratégia da venda. Ai, Karina, não sei vender. A pessoa que realmente não quer vender ou não quer falar em público, ela se diz o quê? Tímida. Sim. Quando eu chamo os meus mentorados para gravar vídeo, eu tenho todo o aparato lá na minha sala. Entrou o mentorado, já falou, bora, vamos gravar um vídeo, já liga aqui a luz e põe lapela. A pessoa, não, cá, pelo amor de Deus, nem amarrado. Eu tenho um aluno, postei o depoimento deles esses dias. Chegou ele e a esposa, e eu falei que ia ter que gravar um vídeo. Aí ele falou assim, Karina, nem amarrado. Eu não gravo vídeo. Aí eu peguei e falei, mas ô João, João é o nome dele. Eu falei, João, por que você não quer gravar vídeos? Não, porque outro dia eu gravei e falaram pra mim que ficou uma porcaria o vídeo. Não quero gravar.
Eu falei, então, mas e você, por um acaso, já fez esse teste de gravar depois disso tudo? Karina, já nem tentei mais. Eu falei, então, hoje nós vamos tentar. Porque se você está contratando uma mentoria, é para você continuar onde você está? Não, é para você crescer, você desenvolver. Então, nós vamos te gravar aqui. Trouxe a câmera, travou no começo, a gente foi desenvolvendo, tal. O vídeo ficou perfeito, Célio. Sensacional. Postei acho que tá com umas 2 semanas o depoimento deles, que foram de 10 mil para 98 mil mensais de faturamento. Aí. De 10 mil para 98 mil mensais. Com 2 meses de mentoria. 10 vezes. 2 meses de mentoria, tá? 2 meses de mentoria. De 10 mil para 98 mil mensais. Inclusive, a Maria estava hoje em contato com eles, né? Nossos alunos modelo. E por quê? Destravou. Então, às vezes, a pessoa, ela tá assim, não vou. Por quê? E às vezes a gente não tropeça em montanha, tropeça em montinho, né? Então, tropeça em montinho. Coisa pequena, né? E aí fica confortável, porque é gostosinho você ficar na sua zona Vitimizar, de conforto. né? Ô, Karina, Ai, agora... eu não sei gravar, eu tenho vergonha. Ai, eu tenho vergonha, ai. Aí põe a mãozinha no meio a linguagem corporal, né? Põe a mãozinha no meio das pernas, ombrinho arqueado. Sim, eu sou, boa tarde. Ô, Karina, agora fazendo provocando agora, hoje, aonde faz sentido você resumir que a tua inspiração veio de quem? Hoje, dentro da tua família, professor, ou de um patrão, ou não teve inspiração, você teve que se inspirar na marra. Eu falo que teve muitas pessoas que me inspiraram durante a minha trajetória, muitas em quem eu me inspirei. Em 1996, quando você ficou fazendo conta, virou o olho. Deu 29. Então, mas quem me inspirou muito foi a Meire França, que é uma autora, nunca conheci ela pessoalmente, não sei nem se é viva ainda, mas em relação ao estudo, à leitura, à disposição para aprender, para escrever, Meire França me incentivou muito. Os meus pais sempre foram referência para mim, talvez não nessa parte assim de estudo, né? Mas como honestidade, princípios cristãos, me deram uma base cristã, e eu sou muito grata a Deus por isso. Ganhei uma bolsa 100% na escola adventista, na época, né? E isso fez um grande diferencial na minha vida. Nossa, um grande diferencial. Eu ter estado em uma escola particular e cristã. E ali eu comecei... Pra geração que a gente está vivendo, né? Sim, Roberto. É uma base hoje que, queira ou não, a parte da espiritualidade, eu acho que o ser humano ele tem que dar uma atenção um pouco mais devida, porque o povo tá vivendo no automático, né, Célio? Parece que tá um bando de pessoas, é como se soltasse a boiada e fosse, vai lá, vai ver o que dá. E o ser humano, pô, Deus fez tão perfeito, repleto de sentimentos, de momentos ali, a alma Sim. e o espírito. Então, essa parte da espiritualidade, seja no que a pessoa acredita, mas a gente que é cristão sabe que essa âncora mental que nós temos, que é o espírito em dia, né? Já dizia um provérbio, mente sã, corpo, o corpo são, né? Sim. A Bíblia fala, né, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, senão vive em trevas. Então, literalmente a questão da mente da gente, né? Sim. Fixada nesse ponto de apoio que você falou, que foi uma base muito forte da educação, Foi. que também te deu um nortear aí, decisões importantes, né? E até pelas experiências que eu tive com oração. Tô dentro do... Cadê tem que ter um relógio aqui, hein? Não, Senão... eu tô controlando aqui, fica sossegado. Então tá. Por que essa parte da oração, Roberto, foi forte pra mim? Foi até onde nós paramos aí, né? Que eu contei pra vocês até a parte que eu comecei a advogar e não gostei. Não gostei da experiência, certo? Sim. Aí entra a espiritualidade. Por quê? 7 anos estudando pra concurso. Todos os concursos que eu passei, que foram 4. Oficial de promotoria do Ministério Público, passei no TRT 15, Tribunal Regional do Trabalho, passei na Caixa na época, também no CRAS, passei em 4 concursos e todos eles deu problema. Dava BO no certame. E eu via meus amigos, advogados, passavam no concurso, era nomeado, era empossado, e só eu. Eu falei, gente, o que acontece com a homologação dos meus certames? Que todos os meus, só os meus da BO. E é Deus, né? E essas, mentalmente, psicologicamente, aí entra a parte espiritual, né? Como que eu descobri isso? Porque eu orava e eu falava pra Deus, né? Deus, é assim que a gente ora, né, o Célio? Deus, é o seguinte, vem cá, me passa nisso aí. Ó, tô estudando, tô fazendo minha parte, o senhor tá vendo, hein? Tô esperando minha nomeação, Deus. Ô, Deus, 7 anos, vai ser quando? Isso. Eu tô fiel. Porque eu não pergunto o que Deus quer. Eu falo, Deus, faça do jeito que eu quero.
né? E passaram esses longos anos e eu não sabia mais o que fazer. Teve um dia que eu chorei, eu lembro como se fosse ontem desse dia. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu tava indo pro hospital, Célio, com arritmia cardíaca, e o médico falou pra mim, se você continuar manipulando essas drogas pra virar madrugada estudando, uma hora seu coração não vai aguentar. Você vai ter um troço, não vai dar tempo de te socorrer. Que eu tinha enxaquecas terríveis e a arritmia que eu tremia chegava péssima no hospital. E aí eu falei, eu preciso parar com essa vida. Não dá pra estudar mais assim, varava madrugada. Aí eu peguei chorando, falei, Deus, o senhor tem que me dar uma resposta sobre a minha carreira, eu não aguento mais. Me dá alguma resposta. Fala se o senhor vai logo me nomear ou não. Eu quero ser nomeada. Demorou. E eu lembro que chegou a noitinha, eu tava dirigindo assim, passei em frente a uma igreja desconhecida, nem placa tinha, olhei. Falei, eu vou entrar nessa igreja aqui. Essa igreja aqui. E Deus, o senhor vai falar comigo aqui, hein? O senhor vai falar porque eu preciso de uma resposta, preciso entender o que tá acontecendo. Entrei, nem conhecer ninguém. Sentei lá no fundo. E nesse dia, o pastor lá pegou e falou assim, vamos fazer uma oração, tal. Você de rosa aí no fundo, vem aqui pra frente. Eu, opa. Chegou agora. a vez. É agora, vou lá pra receber a minha vez. A confirmação. Cheguei lá na frente, esse pastor, inclusive o Wilson, um beijo aí pra ele. Depois eu descobri, né, quem que era no dia eu não sabia, nunca nem vi, nem mais gordo, nem mais magro esse pastor. Aí ele pegou assim e falou pra mim, é o seguinte, Deus tá mandando te falar que não é na sua área de atuação, de formação agora, que você vai trabalhar. Deus tem algo diferente pra você. Não é nisso que você vai trabalhar. Eu falei, o quê? Já foram 7 anos. 7 anos, 5 anos fazendo direito e durante os anos de direito e mais os outros 2 estudando para concurso. Eu falei, esse cara tá... Esse homem não é de Deus. Eu falei, minha vontade era de dar um soco na cara dele na hora ele cair desmaiado, se eu tivesse força suficiente para tal. Aí eu falei, esse cara tá louco. Isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Ele foi usado, foi pelo capiroto. Pensando isso não é. Aí eu falei, pois eu vou falar com esse homem. Eu vou esperar acabar o culto. Esse é o mal de Áries, viu? O ariano faz essas coisas. Aí eu falei, eu vou esperar acabar o culto e eu vou falar com esse raio desse homem. Eu vou tirar a satisfação. Fiquei lá só aqui assim, ó. Só aqui. Acabou o culto, eu fui lá. Falei, agora eu vou lá falar com esse salafrário. Assim. Cheguei nele e falei assim, escuta, o que você falou aquela hora lá? Você nem me conhece. O que você falou lá? Ele falou pra mim, olha, Karina, o que eu te falei naquele momento, Karina, né? Eu falei assim, moça, o que eu falei pra você naquele momento foi o que Deus falou pra mim. O que eu for te falar agora vai ser de mim mesmo. O que você não entendeu? Eu falei, não, eu não entendi porque você falou que eu não vou trabalhar na minha área de atuação, mas eu tô estudando há 7 anos e eu fiz direito, não comecei a falar pra ele. Ele falou, moça, eu não te conheço. Eu te falei o que Deus mandou te falar, eu não sei da sua vida, eu nunca nem te vi. Vai pra casa, descansa, ora, tá bom. Fui embora, eu chorava, sério. Karina, aproveita aí e esse gancho aí. Tem muita gente que passa por esse processo aí. Qual que é a vantagem de chorar? A vantagem de chorar? Olha, é bom. Dá uma aliviada, sabe? Dá uma choradinha. Só que se você quiser chorar, você dá uma choradinha e reage rápido, viviu? Coloca o cropped e reage. Porque se você ficar só chorando, não vai ter muita... Mas é bom pra dar uma aliviada, viu? Tá. Se você quiser chorar, Célio, hoje... Você dá uma chorada lá. O corpo necessita, aí, né? O corpo necessita. Aí, o que aconteceu? Fui embora pra casa e com aquilo na cabeça. Passados exatos 4 meses, eu recebi a proposta da Universidade de Marília de abrir uma franquia. Olha isso. Mas até arrepia, até hoje. Sempre que eu conto, me arrepia. E eu fiquei, meu Deus, empreender? Eu que tava na área de concurso querendo estabilidade, agora eu vou abrir um negócio que eu não sei nem se vai dar certo. E o povo tudo falando, Karina, o que mais tem imprudente é ensino à distância. Tá igual boteco, cada esquina abre um. Sim. E você vai abrir mais um. E eu fiquei com aquilo, eu falei, não, eu preciso tentar. E não vai ser mais um. Eu vou fazer do meu polo de educação à distância um polo que tenha um diferencial competitivo que nenhum outro polo de educação à distância tem. Eu vou trazer uma experiência para o meu cliente. Porque tudo que eu for fazer nessa vida, eu vou fazer com excelência. E aí foi quando eu abri o primeiro polo da universidade. Deu 5 meses depois, veio a pandemia.
Chegou março, começou a fechar tudo. Ex-momentos de provações. Aí eu falei, vai fechar. Assustou. E tinham os outros gestores, né? Que a Unimar hoje tem 84 polos no Brasil todo. E os outros gestores ligavam pra mim. Falavam, Karina, tá todo mundo morrendo, tá fechando, nós vamos fechar, nós vamos falir. E eu falei, gente, vocês vão ficar chorando? Igual o Célio acabou de falar. Você vai deitar lá e você vai ficar chorando. Tá morrendo todo mundo, o que eu faço? Só um pouquinho. Você tem que pensar em uma solução, rapaz. Aí foi quando eu descobri o tal do tráfego pago. Nessa época, 2018. Aí eu comecei aquilo, ó. 2019 já, né? Que já era março da pandemia. Vamos entrar Comecei, tráfego. Isso. Tráfego. Fala de tráfego. Fala de tráfego. Aí eu comecei a estudar. Maria Clara ouvindo isso pela 20, sei lá quantas vezes que eu já ouvi isso. Então eu comecei a estudar tráfego da mesma forma que eu estudava para concurso, porque um problema para mim nunca foi estudar. Então o que eu tivesse que aprender e tivesse que varar a madrugada estudando, eu gosto. Cara, vamos me enfiar nisso aqui. Só que nesse aspecto já tinha nascido aquele desejo ardente do Napoleão Hill em você, né? Desejo ardente. Também já tinha o desejo ardente. O objetivo bem definido, Sim. também, que é um dos principais que ele cita nos princípios. Ô, Karina, agora entrando nessa fase, que daí você vai dar um toque no digital. Uhum. Que daí entra essa palavra, esse vocabulário que muito se fala e poucos entendem, mas muitos vendem gato por lebre. Porque em atendimento de alguns clientes, muitas queixas de clientes falando exatamente isso. Pô, investi tanto em tráfego pago, não obtive retorno e aquilo todo e causa espanto. Enfim, então vamos lá. Hoje, para você chegar nesse ponto de entendimento do tráfego pago, que é uma das ferramentas do marketing digital, para que você possa estar cara a cara com o teu cliente, né, diretamente potencial e aquele que está, né, no funil da venda, quase pronto para comprar, vamos assim dizer. Você acredita que uma das técnicas que você utilizou, além de vendas, a PNL te ajudou bastante? Como que foi para você começar a entender? Porque estava num cenário de pandemia, tinha que encontrar uma solução, tinha que dedicar uma ferramenta. Como que foi para você agora contextualizar e enxergar a solução? Porque chorar, como bem colocou, se resolvesse, nós montávamos um coral de choro. Ela parou de chorar e foi vender lenço, né? Foi vender lenço. Então, adorei sua pergunta. Então, literalmente, você teve que fazer exatamente isso. Opa, resgatar algumas técnicas, a venda tem que aflorar, ver a saída, e foi esse momento que você entrou nesse tráfego. Foi assim, Roberto. Gostei muito da sua pergunta, inclusive. Vamos contextualizar isso aí. Como eu já era graduada em gestão e marketing de empresas em 2012, tinha alguns princípios do marketing que eu tentei utilizar, mas isso você sabe que o mercado do marketing é super efêmero. Exato. E aquilo ali já estava desatualizado. E eu vi que o tráfego era uma ferramenta que eu ainda não conhecia. O que eu tive que fazer? Primeiro, estudar o mercado. Mas onde que entra o erro desses clientes que você já atendeu, que falam que o tráfego não funcionou, e eu vou explicar. Isso que eu tô contando para você aqui hoje, para você ouvinte, que o tráfego funcionou para a Universidade de Marília, não seja inocente, né, meu querido? A Universidade de Marília está há 70 anos no mercado e já era muito consolidada em Presidente Prudente e região. Eu estava só fazendo o tráfego de uma empresa que já possui o branding. Certo? Então, ela já tinha uma marca consolidada. Agora, se você está começando hoje e acha, ai, Karina, o que mais chega na minha mentoria? Karina, quero aumentar o preço do meu serviço. Põe aí no tráfego que minha sobrancelha não é R$100, é 15 mil, igual da Natália Beauty. Colega, antes de você vender caro, você tem que fazer o brand e o posicionamento da sua marca para que as pessoas entendam o porquê de você vender caro. E como que você vai conquistar esse público? Como que você atrai um público elitizado e um público A que paga mais? Então, o erro das pessoas hoje é querer socar o tráfego sem antes ter trabalhado a marca. Aí acha que vai vir, vai vender. Às vezes até vende. Só que se você for prestador de serviço, que é diferente, o Roberto, eu quero vender caneca e eu solto no tráfego, qual vai ser a minha dificuldade? Diferenciação por preço. Porque eu vou disputar com o preço de outras canecas. Porque caneca não é muito difícil, né? Você acha? E o estoque diretamente. E o estoque. Agora, quando eu vou vender um serviço que eu presto, se eu sou advogado, se eu sou esteticista, se eu sou médico, se eu sou um profissional do marketing, o que eu preciso vender? Postura, posicionamento, conhecimento e resultado.
A pessoa só vai aceitar pagar caro na minha mentoria e no meu trabalho a partir do momento que eu mostro que nos últimos 6 anos os meus clientes tiveram altíssimos resultados, senão ela não paga. Então, onde está o erro da pessoa? Querer achar que ferramenta de marketing, eu vou assim, ó, igual tiro. Igual tiro, eu atiro aqui, eu atiro no tráfego e eu vou atirando e o que eu acertar eu vendo. Mas você estava vendendo produto presencial ou online? A graduação nos polos EAD da Universidade Marília, ô Célio, é graduação e pós online. Então, onde que era a vantagem? O pessoal estava ficando desempregado, porque pandemia estavam as empresas, né, enxugando ali o quadro. E aí as pessoas capacitar. Isso. E as pessoas ficavam preocupadas assim: poxa, agora eu tô no mercado de trabalho. Preciso me capacitar, preciso tal. Em vez de eu ficar olhando para o problema, eu comecei a estudar o mercado e ver onde que estaria a solução. Aí eu falei, poxa, as pessoas vão querer estudar e se especializar porque elas estão em casa sem fazer nada, com a mente ali cozinhando e pensando, preciso me capacitar, preciso me ocupar. Então eu vou vender graduação e pós. Por que eu fui direto no tráfego? A Unimar já tem marca, já tem nome, o que não é o caso de todas as marcas. Aí o que aconteceu depois? Comecei a colocar as fotinhos, as artes, os criativos no tráfego. Veio o segundo problema. Eu usava as artes que a matriz fazia, a Unimar. Cursos de graduação com 70% de desconto. Sabe quantas matrículas eu vendi? 0. E pondo dinheiro, porque eu aprendi assim, tá? Gastando dinheiro no tráfego. E eu falava, meu Deus, essa arte aqui, ó, ninguém clica, cara. Graduação, 70%, o povo não clica. Aí foi quando eu comecei a entrar na sua pergunta sobre PNL e tal. Eu falei, poxa, o cérebro do consumidor. Como que funciona para que eu gere nele um desejo, o tal do AIDA, né? Que você deve conhecer. Como que eu atraio esse consumidor para ele realmente comprar o meu produto? E aí foi onde eu comecei a testar outros criativos. Aí eu coloquei graduação de 219 por apenas R$ 99,90 mensais. Últimas vagas. Clique aqui. Estou. Bingo. Vendia, estourou em vendas. Eu falei, cara, achei o caminho das pedras. Só que pera, por que não clicou nessa e clicou nessa? Eu coloquei umas palavrinhas, uns gatilhos. Deve ter um estudo sobre isso daqui que eu preciso conhecer. Eu que sempre gostei de estudar, me formei numa pós-graduação em PNL e em seguida fiz pós-graduação pela USP. Recomendo só para os fortes, tá? 18 meses de graduação pela USP. Entrar é fácil. Difícil é você sair com o diploma de lá. Eu falei, eu preciso entender o funcionamento do cérebro do consumidor. Aí começou neurociência, o que é impulso neural inibitório, a estudar o SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente Cerebral, como que isso se aplica às imagens que você utiliza no marketing. E eu peguei toda essa parte técnica, Célio, e joguei dentro das minhas publicidades. Sim. Aí a matriz da Unimar ligou. Karina, o que tá acontecendo? Que estamos no meio da pandemia, fia. Seu polo tá estourado em vendas no primeiro colocado. Você tá fazendo? Estudando. Enquanto os outros estão chorando, reclamando. Alguns casal estavam divorciando, né? Divorciando. Você já vendia para os dois um curso de como entender a separação e outro como ganhar dinheiro. Esse assunto você não me pergunta que eu não sou especialista. Não, você vendia curso. Não sou referência. A graduação, aquele que queria entender no direito e aquele que queria fazer marketing. Na pandemia, né? Aconteceu muito isso. Na pandemia aconteceu muito. Então, assim, sério. O que eu comecei a ver? Que tinha um caminho. Aí, sabe o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini? Fui ler esse livro e fui fazer curso e fui não sei o quê. Hoje eu aprendi o seguinte, tá em crise? Tá atravessando problema na sua empresa? Isso com certeza é a falta de um conhecimento que você ainda não tem. Vai identificar qual que é o conhecimento que você precisa, a habilidade que você precisa e vai estudar. Tiro S da crise. CRI. Nossa, eu gosto do Célio. Eu me identifiquei com esse cara, ele é bom. Você entendeu? Ele é bom. Por isso que ele é o Célio. É isso. Ô, Karina, que pena que o nosso horário já avança, o nosso amigo já até abriu a porta, ele falou, e aí? Vieram ali. Não chama essa convidada mais não. Mas já podemos deixar aberto um próximo? Opa, podemos, claro. Porque o Célio tinha umas 3 cartas na manga pra soltar pro teu lado. Vixe. Não. Mas fala, Célio, vai indo pra conclusão, infelizmente, olha, eu tô amando essa aula que ela tá dando pra nós aqui. O nosso ouvinte, ó, você que tá buscando níveis de consciência elevado, aqui está uma prova viva de superação que do limão existe a limonada.
Boa. Do choro tem um lenço. Fala, Célio. Isso. Geralmente, às vezes, vem pessoas aqui, Karina, com 30 anos de experiência. Eu sei que não é o seu caso. Só que a experiência, a Karina tem isso de idade e parece que ela tem o dobro da experiência, né, Roberto? Exatamente. Eu só queria que a Karina explicasse pra gente qual que é a diferença de marketing para vendas. Marketing e vendas estão totalmente interligados, viu, Célio? Até porque, pensa comigo, venda, como a gente falou ainda há pouco, se eu for falar pra você, olha, o fulano tem uma carriolinha ali, ele tá vendendo limão, tá vendendo fruta na feira e tudo mais, ele tá fazendo o quê? Tá fazendo venda. E o que seria o marketing? Marketing, eu vejo, né? Todas as ferramentas, como o próprio Roberto já citou, que você utiliza para fazer venda, e não só a venda, mas também o brand e a consolidação da sua marca. Então, o marketing, na verdade, é todos os meios e ferramentas que você utiliza para você vender mais, consolidar a sua marca, criar o seu branding e fazer tudo que a gente comentou aqui durante o podcast. O vendedor converte o negócio, fecha o ciclo. Sim, sim. E fidelizar também, né? Eu vejo que hoje Sim, Roberto, a fidelização, a hora que a pessoa começa a defender aquilo que você vende ou aquilo que você tá, a pessoa torna uma defensora daquilo que você faz, ela valoriza, é intangível, não tem como mensurar, né? Quando, imagino que você tem alguns dos seus mentorados que defendem as tuas técnicas, o teu método de aplicação, porque os resultados são práticos, são reais, nada flutuante, flertante. Então, acho que a fidelização também é um ponto forte, né? Que é uma venda duradoura, você tem aí e carrega o boca a boca, né? Porque uma pessoa, quando bem atendida, ela vai falar, ela defende você, vai indicar. Sim, Roberto. E é sempre assim, né? Eu vejo assim que a gente chama de LTV, né? É o tempo que o cliente fica comprando de você, às vezes a vida toda, ele já comprou vários produtos seus, comprou sua mentoria, que você vende também, gostou tanto, que você criou um outro produto na sua esteira e ele compra também, porque ele confiou e gostou do seu trabalho. Não só compra de você, como ele te indica outros, que é o que a gente chama de CAC zero, custo de aquisição de cliente. O que é o CAC zero? O CAC zero entra muito bem nisso daí. É o boca a boca que você falou. Sim. Gostei do trabalho do Roberto, vou indicar ele para o José. O José vai e compra também. Quanto que você gastou para adquirir o contato do José? Zero. Exatamente. Por quê? Porque soube reter e fidelizar o cliente. Exatamente. Que pena que os nossos horários foi finalizando. Eu vou fazer esse momento. Você está pedindo para aplicar? Eu só queria perguntar para ela, Roberto. Aqui a gente já se conhece só no sinal. Ele dá um sinal para mim assim, ó. Só tá acabando o tempo, peraí que eu vou... Você viu que aqui é tudo espontâneo, nada... Não, eu vim sem saber nem o que era o tema. Falei, vou chegar. Maria, o que é o tema? Não sei. Pelo que a Karina falou, não é à toa que eu tava com medo dela. Mas ainda bem que tá acabando. Para onde você tá indo agora, Karina? Quais são os teus projetos? O que você... Olha, tem até aquela brincadeira que nunca revele, né, os seus projetos e os seus sonhos para ninguém. Até tem essa brincadeira. Mas eu vou falar aquilo que está em público e que todas as pessoas já estão vendo nas redes sociais. Tem alguns projetos meus de longo prazo que, obviamente, não vem ao caso, né? Trazer e tal. Mas dentro do Instagram e o que já é público, eu estou hoje aí com os nossos mentores, né? Hoje mentorada pelo Joel J, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto. E por que eu busquei esse autoinvestimento? Que não preciso falar, né? Tu não sabe o que é alto. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais alto eu invisto em mim, mais segurança eu dou para os meus mentorados e os meus clientes investirem também. Então, hoje, onde eu quero chegar, Célio, quais são os meus objetivos? É me tornar referência no meu segmento, justamente quando as pessoas verem isso. O tanto que ela investe, ela aplica e dá resultado. Então, hoje, o próximo passo, que já existe, né? Existem os resultados, mas que isso se torne cada vez mais referência em Presidente Prudente região. E se você fosse fazer um resumão, já indo para o final aqui, mas eu gosto de provocar isso. Qual foi aquele momento que foi a linha decisiva, que eu chamo isso de choque de consciência? Ponto de inflexão, como fala o Flávio Augusto. O choque de consciência que você teve, você estava indo para um percurso, ou estava tendo um certo tipo de entendimento, e aí você... Sabe, aquele start, aquele insight, que aí você tomou outra decisão. Não pode virar outro podcast, né? Eu vou falar de maneira bem resumida aqui e fica para um próximo podcast eu contar. Com certeza.
Como eu já gostava de falar em público desde criança, sempre gostei de uma plateinha me ouvindo. Sempre gostei de câmera. Então, assim, isso não era uma dificuldade para mim. E onde que foi esse ponto de inflexão, ô Roberto? A partir do momento que uma amiga minha, a Denise, Tops da D, conhecem? Ela, aqui em Presidente Prudente, falou assim, cara, você fala tão bem, você sempre tá ensinando pro pessoal. Começa a fazer palestras pra gente, gratuitas, tá? Comecei fazendo algumas palestrinhas, a BPW, da Eunice Cruz. Sim. Conhece também, a Eunice, grande amiga minha. E um abraço para ela e pro Coronel Domingos. E aí eu comecei a fazer essas pequenas palestras. Esse foi o meu start. Quando eu vi que através do que eu falava e ensinava, as pessoas vinham agradecer e falavam, Karina, o que você falou nessa palestra, no dia seguinte eu apliquei e mudou o andamento das coisas nas vendas da minha empresa, ou alguma coisa relacionada à oração e espiritualidade, Deus falou comigo através de você. E eu falei, poxa, eu descobri o meu propósito em Deus. Porque você não está aqui nesse mundo você tem a sua missão. Você tem sua missão. Também. E eu descobri o meu propósito, que era o quê? Desenvolver e promover pessoas através do ensino superior e da educação. E através também da espiritualidade. Então, eu tinha essa missão com as pessoas e com o meu próximo. Esse foi o meu ponto de inflexão, quando eu vi que a minha comunicação transformava vidas. Que bacana. Muito bom. E se fosse para fazer uma conclusão agora desse momento, essa prosa nossa. Uma conclusão. E já deixa um recado para aquela câmera. Já vou deixar um recado. Depois... Filma aí, Maria. Para que a gente já deixe um gostinho de quero mais para um próximo podcast, pode ser? Pode, claro. Então conclua. Que pena que o nosso horário, né, é curto, mas vamos deixar a nossa audiência bem animada para os próximos episódios. Sim. Então, Roberto, quero deixar aqui de resumo, conclusão aqui para os nossos ouvintes, que se você, assim como eu, teve um período da vida que você não sabia exatamente o que você queria fazer e como fazer, ou pensou em desistir, ou pensou que você era incapaz de adquirir alguma habilidade específica, saiba que você pode. Se você estudar, se dedicar, ter disciplina e foco. E focar em quê? Em alta performance, em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você é capaz de conseguir. E já deixando o gostinho de quero mais, vamos falar aí numa próxima oportunidade, Roberto, mais sobre a parte técnica do marketing das vendas, como o Célio bem trouxe aqui, que são muito importantes para o crescimento de qualquer empresa. Sim. E você quiser contar com os meus serviços, estou aí também à disposição. Roberto, conclua. Queria falar com a Karina se ela poderia indicar algumas pessoas para sentar na mesa aqui conosco. Ixi, aí você me pegou, hein? Que aí vai, não. Você fala um, você esquece do outro, mas vai estar gravando, vai estar ouvindo essa ser, parte? Mas às vezes você pode até ajudar a gente, porque às vezes, assim, é uma pessoa que ele tem respeito por você e poderia dar uma dica para nós. Olha, duas pessoas, vou falar de duas aqui, vai. Minhas duas maridas. Para quem não sabe aí, os ouvintes, eu sou tipo a Dona Flor, né? E suas duas maridas. Eu tenho duas maridas que foram pessoas muito importantes na minha trajetória como empreendedora. Uma delas é a Sandra Almeida, não sei se ela já veio aqui para fazer Conhece? É, de Prudente, né? Ela é proprietária do maior salão de beleza de Presidente Prudente e já está há 30 anos, né? Que bacana. Quase 30 anos aí no segmento. Seja bem-vinda, já te agradeço você colocar esse convite a ela. Nossa, aprendi muito com ela. E outra pessoa com quem eu aprendi muito, é a Vanessa. Não poderia deixar de falar dela, que é uma amiga irmã de alma e que está aí com 6 unidades de salões de beleza também, aqui em Prudente e Maringá. Coincidentemente, as duas têm salão de beleza. E a Vanessa é uma pessoa com quem eu aprendo muito. Gestão de pessoas, gestão de equipe. Já chegou a ter equipe de mais de 140 funcionários. Então, é uma pessoa com uma vasta experiência aí na área do empreendedorismo. Eu super recomendo. Muito legal. E elas trabalham bem, né, Karina? Porque você tá bonita. Parabéns. Obrigada. Cabelo, unha, tudo Sandra Almeida e Hair Fit. Boa. Bom, eu vou falar para você que a Karina mostrou que vender não é dom. É método, estratégia e atitude. Isso aí. Se você curtiu essa conversa, compartilhe com aquele amigo ou amiga que vive dizendo, o negócio tá difícil. E segue o @consciência.pod para mais conversas que cutucam, ensinam e despertam. Karina, mais uma vez te agradeço por esse
convite aceito, ter de pronto compartilhar o teu conhecimento com a gente, com a nossa audiência, e sabendo que já está aberto para um próximo momento e vamos transbordar na vida de muitos aí que estão necessitados. Amém. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, Roberto, Océlio. Ai, nossa, como você chama mesmo, amigo? Renan que está aqui no bastidores. Sem ele, nada aconteceria. Maria Clara, que está aqui me auxiliando também, minha colaboradora. E muito obrigada a vocês, ouvintes, que estiveram até agora com a gente. Gratidão, Roberto. Obrigado mais uma vez. Curta, comenta, compartilhe. E sempre tem alguém precisando elevar a consciência nesse tema que, com certeza, eu sempre falo, quando você tem a consciência, você entra e sai sem além e nem a quem. Curta, comenta e compartilhe e vamos falar junto? Boa, boa? Vamos. Boa! Pode? Boa, pode. Não, para ensaiar ficou bom. Eu não sei, gente, tem que me ensinar. Boa. É boa de vida, é boa vida, bom momento, é isso. Pode ser? Esse aqui é fera. Boa! Boa!